partir de agora, nós temos 5 minutos. Eu vou começar a ler o mini currículo. Antes, eu vou relembrar as regras gerais de participação no primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e dos Adolescentes. As perguntas devem ser dirigidas ao moderador, que na parte da manhã serei eu, na parte da tarde será o Dr. Clayton. Você também pode dirigir perguntas no chat que aparece aí na parte de baixo, diretamente ao palestrante, que pode ou não responder, não durante o evento, certamente, mas ele vai responder oportunamente ou em privado. A coordenação do evento, ela pode, desde que uma ou duas perguntas se assemelham, fazer um único texto de pergunta. Tá? Não haverá réplica nem tréplica, na verdade, é uma participação espontânea dentro do contexto do evento. Então, dito isso, eu considero aberto o primeiro Congresso Brasileiro Online de Polícia Judiciária e Direito das Crianças e Adolescentes. Natasha Alves de Oliveira é a nossa quarta palestrante, enquanto a organização coloca o vídeo da doutora Natasha, eu vou ler o currículo da colega. Ela vai abordar o tema perfil do adolescente em conflito com a lei no Rio de Janeiro. A doutora Natasha é delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ela é policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em Direito Penal pela Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ. Especialista em gestão estratégica, processos e projetos integrados na área de segurança pública, o FRJ. Especialização em Direito Penal e Criminal pela Universidade Cândido Mendes. Especialização em Direito Privado pela Universidade Gama Filho. Especialização em Direito Público pela Universidade Católica de Petrópolis. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Professora e membro do Conselho Curador da Fundação de Apoio ao Ensino e Pesquisa da Polícia Civil, FAIPOL. E, mais uma vez, delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Olha, o currículo das pessoas aqui é acima da média. Só tenho que agradecer a participação da senhora. A senhora tem 30 minutos a partir de agora. Vou ficar aqui atento e fazer o controle do tempo. É a única coisa que posso dizer. Parabéns, muito obrigado e a palavra é da senhora. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite e também a organização do evento, tanto o Dr. Clayton quanto o Dr. Giovanni e o Dr. Lorenzo, pela oportunidade de estarmos aqui reunindo em tempos em que o ECA completa seu aniversário, né? E com tantas pessoas tão gabaritadas discutindo essa temática tão relevante. Eu só estou aqui tentando, antes de começar, a fazer a inclusão do compartilhamento de tela. Me dá só um segundo que eu já vou começar a fazer aqui. Vocês estão assistindo? Tá aparecendo? Fica à vontade, está indo tudo muito bem, já entrou, fica tranquilo. Então tá ótimo. A seleção desse tema, né, ela destaca um pouquinho da parte com a qual a gente já vinha apresentando o evento na parte da manhã, que tinha abordagem focada mais no aspecto de criança e adolescente vítima. Aqui no Rio de Janeiro, na estrutura organizacional da Polícia Civil, há uma cisão entre a parte investigativa, havendo duas delegacias nesse aspecto. A DPCA, que trata da parte infracional, em que há adolescente ao qual se imputa a prática de ato infracional, e há também a DECAV, que vai tratar da parte de criança e adolescente vítima. Então, fazendo só essa introdução para direcionar mais ou menos um pouquinho da realidade do Rio de Janeiro. E, atualmente, eu estou como titular da DPCA, que trata justamente dessa parte infracional. E é muito curioso, assim, só fazendo um gancho com as apresentações pretéritas, muitas vezes se vê a realidade de um adolescente que muitas vezes pratica um ato infracional e quando se investiga ali o seu passado, muitas vezes se tem atravessado a situação em que o mesmo figurou como vítima, notadamente de abusos sexuais diversos, né? E a análise do perfil do adolescente, no que concerne a prática de ato infracional, ela é uma análise muito relevante quando a gente pensa propriamente
não naquele olhar lombrosiano, né, de identificar quem é o autor, quem é aquela pessoa que está praticando ato fracional, mas no que concerne a possibilidade de direcionarmos, enquanto Estado, enquanto sociedade, medidas que nortearão a prática da prevenção primária, que atravessa justamente a satisfação daqueles bens mais essenciais ao indivíduo. E nesse sentido, eu exponho a vocês o artigo 227 da Constituição, que rompe justamente a doutrina da situação irregular vigente anteriormente e faz a inauguração da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, de modo que ele passa a ser visto como um sujeito de direitos, ao qual devem ser assegurados, né, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e tantos outros conforme exposto, né? E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai trazer essa regulamentação. Então, é sob esse olhar que a gente vai fazer o direcionamento dessa palestra, né, buscando trazer sempre o seguinte recorte, né? Um recorte que atravessa um olhar interseccional, de modo a jogar as lentes nas múltiplas vulnerabilidades do indivíduo. Então, além da vulnerabilidade etária, que é inerente ao adolescente, muitas das vezes o seu contexto vai estar permeado também ali por uma vulnerabilidade oriunda do recorte racial, do recorte de gênero, ou até mesmo da classe social. E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês os dispositivos, né, do ECA também, que tratam já em consonância com essa doutrina da proteção integral, né, a criança e adolescente, a necessidade de que eles sejam tratados com uma visão de absoluta prioridade e em consonância com o seu estado de pessoa em desenvolvimento, né? Eu trouxe aqui para vocês também alguns dados, né? A apresentação ela vai se nortear basicamente em cima de 3 levantamentos que são mais recentes, né? Teve um primeiro levantamento que foi realizado pela Vara da Infância e da Juventude aqui no Rio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, relativa aos anos de 2017 e 2018. Temos também um levantamento do Ministério Público relativo ao ano de 2018. E temos também um estudo mais específico voltado à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com recorte também de uma análise de 100 pessoas que foi realizado pelo SESEC. Então, a gente vai passar quadro a quadro tentando fazer esse mapeamento de como que é a situação desses adolescentes de acordo com esses estudos, né? O nosso quadro atual é composto no âmbito do sistema socioeducativo por um quantitativo de 682 adolescentes que estão em cumprimento de medida de internação provisória, bem como por 384 adolescentes em situação de semi-liberdade, né? Trazendo aqui também para vocês um breve apontamento do reflexo do contexto de pandemia para a nossa realidade. Nós temos também, de acordo com a recomendação número 62 do CNJ, que pede para que sejam revistas as medidas de internação, bem como se dê primazia, preferência àquelas medidas que os adolescentes poderão cumprir em situação de liberdade. No atual contexto, a gente tem no judiciário a suspensão da semi-liberdade, bem como a suspensão também do cumprimento de novos mandados de busca e apreensão que visem a internação, de modo que, no atual contexto, eventual internação por cumprimento de medida de busca e apreensão de adolescente só está sendo feito em grau recursal, né? Analisando-se casuisticamente se há uma efetiva necessidade como medida de reduzir o impacto da pandemia no interior daquele contexto dos estabelecimentos socioeducativos, né? Então, com isso, feita essa breve introdução, a gente passa à análise do primeiro levantamento que foi divulgado justamente pela Vara da Infância e da Juventude. Então, ele se deu entre os anos de 2017 e 2018, tendo como foco de análise, notadamente, os jovens que foram apreendidos em flagrante. Então, foram desconsiderados aqueles que, após a lavratura do procedimento, foram liberados, né? Totalizando uma análise de 4.842 casos. E desses casos, verificou-se que, majoritariamente, nós temos uma composição
trazendo ali um público do sexo masculino, ou seja, 95% eram meninos, uma faixa etária majoritária de 16 a 18 anos, né, colocando aí a fase, justamente porque, também quero destacar para vocês, né, justamente porque tem pessoas que são de outras áreas, não jurídicas inclusive. A prática de ato infracional vai se dar durante a adolescência, que se dá desde os 12 anos completos até 18 anos de idade incompletos, momento a partir do qual aquele adolescente deixa de ser adolescente, passa a ser adulto, adquirindo ali a imputabilidade penal. Todavia, o cumprimento de medida educativa pode se dar, no caso da internação, pode se dar até os 21 anos de idade. Então, nesse contexto, é possível que vejamos pessoas com mais de 18 anos cumprindo ainda uma medida socioeducativa, uma vez que a mesma tenha sido expedida em função da prática de um ato infracional praticado enquanto ainda adolescente. Mas, não obstante, a gente verifica ainda uma composição majoritária da faixa etária de 16 a 18 anos, né, totalizando aí o percentual de 68% e 32% entre 12 e 15 anos. Outro recorte que foi muito atravessado nesse levantamento da VIJ foi o elevado índice de evasão escolar dentro do público assistido. Então, nesse primeiro recorte, a gente tem aí 71%, verificando-se ainda que essa evasão ela se dá notadamente a partir do 6º ano do ensino fundamental. Ainda foi feito um recorte familiar, né, da estrutura familiar desses adolescentes, verificando-se que 85% deles integram famílias numerosas, de baixa renda, e que muitas vezes são chefiados ali por mulheres, seja a mãe, seja a avó, e sem a presença do pai. E nesse aspecto, a gente vê aí atravessado, como eu disse anteriormente, né, quando eu falei, a gente tem que ter esse olhar interseccional, de analisar as múltiplas vulnerabilidades. E nesse aspecto, a gente vê aqui atravessado, né, o aspecto da classe social. Então, muitas vezes, não estou rotulando, né, dizendo, porque é pobre, vai praticar crime, vai praticar ato infracional, mas ao contrário, a necessidade de que a ele faltam as diversas satisfações quanto aos bens públicos, mas a gente deve focar o direcionamento das políticas públicas para garantir todos aqueles direitos que são preceituados na Constituição Federal. Então, nesse recorte, verificando sua hipossuficiência, sua vulnerabilidade social e direcionando, com isso, a prevenção primária. Em relação à reincidência, também foi verificado que desses público-alvo, 53% eram reincidentes. Todavia, verificou-se que esse percentual, se fosse separado por faixa etária, ele seria maior numa faixa etária de 16 a 18 anos, em que havia ali uma reincidência de 64%. Quando se comparado à faixa etária de 12 a 15 anos, nós teríamos um percentual menor, de 29%. E quanto às ocorrências, majoritariamente a gente tem aí o envolvimento quanto à prática de roubos, com 49%, 21% tráfico de drogas, furto 17% e outros tipos de crimes como homicídio, latrocínio e estupro, pegando toda essa margem aí com 14%. Como eu posso destacar, vocês viram aí que nesse primeiro levantamento, ao contrário do que foi destacado quanto à relevância da gente, nesse olhar interseccional, jogar luzes também para o critério racial, esse primeiro levantamento ele não faz qualquer consideração quanto ao recorte racial desses indivíduos, né? Então, fica uma lacuna, né, quanto ao marco observatório desse estudo. 15 minutos finais, doutora. Oi? Mas tem mais 15 minutos. Então tá dentro do script. Vamos embora. A gente tem a seguir, né, o levantamento que foi efetuado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com a UF, que é a Universidade daqui do Rio de Janeiro também, Niterói, né? E aqui nesse estudo, a gente foi feito um mapeamento relativo ao ano de 2018 e publicado em 2019. E nesse aspecto foram analisados 1.998 casos, só que com uma abrangência mais ampla, na medida em que não foram estudados apenas aqueles apreendidos, mas também aqueles liberados no período, né? Então, eventualmente,
atos cometidos sem violência, sem grave ameaça, em que possa ter havido a sua liberação, eles foram também levados em consideração nesse levantamento. E a gente vai analisar que, embora os percentuais sejam um pouco distintos, porque a base de análise é diferenciada, os percentuais eles se assemelham ao estudo anterior. Então, da mesma forma, a gente tem aqui também uma composição majoritária do sexo masculino, dentre as pessoas ouvidas, faixa etária também majoritariamente entre 15 e 17 anos. Foi também feito, em adicional ao estudo anterior, que não foi contemplado, um recorte quanto à procedência, diante do nosso quadro nacional, e majoritariamente eles são provenientes do estado do Rio de Janeiro. Não há uma consideração tão elevada de procedências de outros estados. Em relação à escolaridade, a grande parte também fica ali do 6º ano do ensino fundamental até o 1º ano do ensino médio. Pouquíssimos conseguiram completar o ensino médio, cerca de 24,7%. E, além disso, outro ponto a ser observado nesse estudo foi uma elevada distorção da idade séria. O que isso significa? Significa que não há uma correspondência constante da idade em que, se aquele adolescente fosse cursar sem um elevado grau de repetência das séries, ao qual ele deveria integrar. Então, há essa dissonância entre a idade e a série que seria correspondente. E, mais uma vez, a questão do recorte social, da classe social. Majoritariamente estudam em escolas públicas. E também foram levantados a taxa de evasão escolar, bem como os principais motivos. Então, a taxa de evasão escolar nesse estudo foi de 45,7%, e a maior parte deles por motivos de questões de trabalho, ou seja, preciso conjugar ali uma renda extra, seja para o custeio pessoal, seja para o custeio familiar. E também apurou-se que as mulheres, em geral, são mais escolarizadas que os homens. Então, em relação à atividade remunerada dos homens, dos meninos, do sexo masculino, 39,7% exerciam atividade remunerada, quando, em comparação ao sexo feminino, 13,2% exerciam atividade remunerada. Quanto ao uso de drogas, também a eventual dependência a substâncias entorpecentes se faz mais elevada em indivíduos do sexo masculino, com 42,5%, sendo majoritariamente feito o consumo de maconha, muitas das vezes de forma combinada com outras substâncias, sejam álcool, seja tabaco, seja outros tipos de entorpecente. O recorte familiar também mostrou que 51,2% reside com a mãe ou a avó, e uma família numerosa, com uma média de 3,6 irmãos por família. E, majoritariamente, nenhum dos casos, 78,7%, nunca passou por instituição de acolhimento. Então, como, por exemplo, abrigo em alguma unidade social. E quanto à prática de ato infracional, a gente também verifica uma diferença entre o sexo masculino e o feminino. Para o sexo masculino, majoritariamente, a gente tem aí a prática de roubo, bate com o que a gente viu no quadro anterior. Depois, tráfico de drogas, furto e lesão corporal. Com a mulher, o elevado índice se dá com lesão corporal, com 21,7%. Depois, furto, que é cometido sem violência ou grave ameaça, com 16,1%. Roubo e, após, tráfico de drogas. Então, a gente verifica aí uma diferença no motivo pelo qual essas pessoas foram levadas ao sistema socioeducativo, considerando aí a distinção quanto ao gênero masculino e feminino. Também em relação à reincidência, aqui apresentada, aqui em relação ao sexo masculino, 39,7%, ao passo que em relação às meninas, 23,3% quanto à margem de residência. E, por fim, o terceiro levantamento que eu trago a vocês, conforme foi mencionado, é o levantamento que foi apresentado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC, e ele traz esse recorte mais social, trazendo recorte da análise do meio em que vive, da análise racial, da cor da pele. E a pesquisa deles é mais restrita, foi realizada com público-alvo de 100 pessoas, dentre elas 84 meninos e 16 meninas, que estejam respondendo, ou seja, em relação aos quais tenha sido imputado a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
Então, tem esse recorte também temático quanto à natureza do ato infracional, que será concernente à prática de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas. Em relação à faixa etária, esse estudo também ele traz aqui majoritariamente essa faixa etária preponderante de 15 a 17 anos, totalizando 75% nessa faixa, com o número majoritário já aos 17 anos, com 42%. Em relação ao perfil, como dito, né, esse estudo ele tem ali um aspecto adicional quando comparado aos antecedentes, na medida que ele traz o recorte social. E aí ele indica que, em sua composição, tomando, obviamente, aqui a classificação promovida pelo IBGE, entre pardos, pretos, brancos, indígenas, amarelos, né, uma composição majoritária de pessoas pardas com 48, né, indivíduos, de cor preta 34, ao passo que branco apenas 14. Essa classificação, ela, muitas das vezes, ela é criticada por base de movimentos sociais, movimentos também da doutrina acadêmica, sobretudo quando a gente leva aí uma necessidade de avaliar uma composição, uma população miscigenada como a nossa, né? No sentido de se equiparar ali o pardo e o preto, trazendo o mesmo agrupamento nesse recorte de olhar, né? Então, a gente vê que, tomando por base essa visão, da mesma forma, majoritariamente, a gente tem aí uma população de procedência da raça negra, né? Da cultura da população negra. Quanto à renda familiar, 46 disseram contribuir para o sustento da casa, e dos que não contribuíam, alguns explicaram que os familiares não aceitavam dinheiro vindo do tráfico. Então, fica evidenciado também essa necessidade de se ver o tráfico como uma forma de trabalho. E segundo é apontado pela Organização Mundial do Trabalho, ela é apontada, inclusive, como uma das piores formas de trabalho infantil, de modo que, muitas vezes, o adolescente ele vai ser assediado, vai ser cooptado para ingressar no tráfico, e o mesmo vê aquilo ali como uma oportunidade de oferir renda. E se comparado, muitas das vezes, ao mercado formal, ele vai conseguir, através do tráfico, oferir uma renda superior àquela disponibilizada, vamos supor, por uma situação em que trabalhe como jovem aprendiz, né? Então, em relação também à evasão escolar, né? 86 não haviam ainda concluído o ensino fundamental, 75 cursavam a escola no Degase, e desses 75, 73 tinham mais de 2 anos de atraso escolar em relação à idade. Então, também foi ressaltada essa dissonância entre a idade e a série que seria correspondente. Quanto à família, 59 disseram que algum familiar seu já havia sido preso, e 39 que alguém da família já fora assassinado, né? Então, a gente tem esse recorte de violência no âmbito familiar desse indivíduo, né? Seja de ver ali um exemplo de um familiar que já ingressou para o crime, que foi detido e que até mesmo foi morto, né? Um contexto familiar mais dificultoso nesse aspecto, né? mais brutalizado. 5 minutos, doutora. Tá, ok, obrigada. Com relação ao trabalho, 85 haviam trabalhado em atividades lícitas, geralmente precárias e intermitentes, e 41 começou a trabalhar com menos de 14 anos de idade, 11 deles com menos de 12 anos. E o tráfico, para a maioria, não era uma atividade exclusiva, né? 52 tinham outra forma de trabalho, 32 frequentavam a escola, 33 frequentavam a igreja e 9 participavam de projetos ou cursos. E aqui eu trouxe para vocês um recorte de acordo com as posições ocupadas por esses adolescentes no tráfico, de modo que, majoritariamente, eles teriam ali a função de vapor e de gerente. Então, não são funções, notadamente, no alto escalão da organização criminosa, da associação para o tráfico, né? Um apenas figurou ali como dono, né? E 9 como gerente geral. Então, são posições, em geral, mais subalternas, na qual essa estrutura criminosa se aproveita de uma mão de obra barata para abastecer esse mercado informal voltado à prática de atividade criminosa. 2/3 deles tentaram abandonar o tráfico, mas 56 retornou, seja preferencialmente com base
seja majoritariamente com base em motivos econômicos, seja falta de emprego, dinheiro, necessidade de ajudar a família. E outro ponto também é a questão da jornada de trabalho, porque é esse olhar que a gente deve ter, é um trabalho infantil, né? Que é definido como crime, mas é um trabalho ali que a gente tem uma mão de obra juvenil que está sendo assediada pelo tráfico. Então, a maior parte deles trabalham de 12 a 14 horas de trabalho, né? Ou ainda o segundo índice maior, né, seria no plantão de 24 horas por 48, 15 pessoas nesse sentido. E uma coisa que me destacou muito recentemente em investigações, né, aqui no Rio, que eu tomei conhecimento de que a gente já sabia que muitas comunidades já estão sofrendo ali fiscalização por câmeras eletrônicas, né? Só que a grande ponto de destaque também é que até essa carga horária ela é monitorada pelos gerentes gerais, pelos chefes, para ver se aquele adolescente está cumprindo a contento, se está, entre aspas, dando bobeira ali no plantão, né? Até um próprio controle das armas, para não tentarem vender e depois dizer que, sei lá, a polícia levou, alguma coisa nesse sentido. Então, a organização está cada vez mais sofisticada dessas estruturas criminosas. Aqui, conforme mencionado, né, a Organização Mundial do Trabalho inclui o tráfico de drogas como as piores formas de trabalho infanto-juvenil. Quanto ao ganho mensal no tráfico, a maior parte deles, 39, informaram que recebe de 1 a 3 salários mínimos. Então, sim, é uma mão de obra barata. Mas, se for comparar a realidade do adolescente, para eles é uma coisa que chama atenção e vai convergir para necessidades do dia a dia, né? Se a gente está tomando ali pessoas que precisam de recursos, seja para se manter, seja para manter a própria família. E quanto ao destino dos recursos auferidos, a gente tem como, majoritariamente, um consumo voltado aos gastos pessoais, com 88 informando nesse sentido, que consome muito dinheiro para gastos pessoais, 57 falaram que é destinado a ajudar, gastam bastante ajudando a família, né? E outros também de forma menor, né, minoritária, para consumo de drogas. E nesse recorte todo, a gente leva aqui como reflexões finais, para encerrar aqui a minha apresentação, a necessidade de mudança dessa ótica punitivista, voltando-se nossos olhos para uma análise notadamente prevencionista, né? Sobretudo no âmbito da prevenção primária, voltada à satisfação dos bens básicos do indivíduo. Outro ponto de destaque é a necessidade de criar-se vagas escolares para todos os internos no âmbito das entidades socioeducativas, aumentando-se também as oportunidades de profissionalização e assistência social e psicológica para esses internos. Aqui eu coloquei as referências relativas a esses levantamentos e, ao final, disponibilizo também aqui os meus contatos nas mídias eletrônicas, seja meu e-mail, meu contato no Instagram, para que fiquem à vontade, caso queiram trazer qualquer dúvida ou discussão, para que possamos dar continuidade depois desse debate. Então, mais uma vez, obrigada pela apresentação e eu devolvo a palavra ao Dr. Giovanni para as considerações relativas às perguntas. Muito obrigado pela apresentação, parabéns. Eu tive a oportunidade de residir no Rio por 2 anos, quando eu saí de Brasília, da Academia Nacional de Polícia, foi a minha primeira lotação, e pude tomar contato com essa realidade, inclusive geográfica. Eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, então nós temos uma realidade até geográfica diferente. Mas, enfim, vamos partir aqui as perguntas. Eu só queria fazer um paralelo com uma das perguntas que foram enviadas para quem não é do Rio. Então, por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui com São Paulo. A pessoa está perguntando se as péssimas condições dos DEGASE podem prejudicar a ressocialização do adolescente. DEGASE, aqui em São Paulo, seria a Fundação Casa, né? Então, vamos pensar que são as entidades que vão abrigar esses menores infratores. Queria que só respondesse essa pergunta e até fizesse essa analogia com as outras instituições. Sim, essa pergunta, eu vou fazer aqui um paralelo também. Durante meu curso de mestrado, eu fiz pesquisa no âmbito de pessoas já imputáveis, adultas, mas voltada à análise de contextos de encarceramento feminino, né? Então, com isso, eu fiz visitação a unidades aqui no Rio de Janeiro, 3 unidades,
fiz entrevista qualitativa com ingressos nesse sistema. O meu foco de análise, e aqui como pergunta, eu passo uma análise pessoal, né, enquanto pesquisadora, enquanto delegada de polícia na taxa, né? A minha análise é no sentido de que, quando se fala, notadamente, no sistema em relação aos adultos, numa finalidade da pena que seja no sentido de se prevenir a infração criminal, muitas das vezes essa finalidade declarada pela lei, ela se visualiza como uma verdadeira falácia, porque no momento em que esses indivíduos são ali inseridos naquele ambiente, a eles se coloca uma imersão junto a uma cultura criminosa, né? E notadamente quando a gente, naquele primeiro levantamento que eu trouxe para vocês, feito pela VIJ, verifica-se ali uma possibilidade maior, aliás, um menor índice de reincidência quando se trata de pessoas mais jovens, né, de 12 a 15 anos. Quando são maiores, né, uma taxa de reincidência mais elevada. Então, esses índices por si só, eles respondem a nossa pergunta, né, no sentido de refletirmos, o que a sociedade na atual conjuntura está fazendo? Está isolando aquele indivíduo como forma de tentar-se com isso, diminuir a incidência de práticas de crimes e atos infracionais na sociedade, ou efetivamente recuperar. Mas se eu quero recuperar, aquele ambiente é adequado para isso? Né? Então, passa-se a questionar tanto quanto as finalidades que são declaradas, quanto a própria reflexão se aquele ambiente, naquelas circunstâncias, ele seria efetivo para isso. Né? E meu posicionamento é no sentido de que se não forem satisfeitos todos aqueles direitos básicos, a gente não pode, não tem como pensar numa finalidade de recuperação, né? Ressocialização, termos estes que são muito criticados na academia, justamente em função disso. Né? Por que eu não tenho como ressocializar? Porque na sociedade, no meio livre, já falta tanta coisa aquele indivíduo, ele vai sair também, às vezes, do Degase, que lá muitas vezes vai ter muitas falhas, muitas lacunas, muitas ausências, vai voltar para a sociedade para o meio mesmo em que estava, né? E aí ele vai acabar voltando. Então é necessário também fazer um acompanhamento, seja familiar, reestruturar tanto o âmbito do Degase, e bem como das outras unidades socioeducativas do país, e bem como dar-se também um acompanhamento familiar, tentando inserir esse indivíduo em atividades. Aqui no Rio, a gente tem também a FIA, que é a Fundação da Infância, da Juventude e da Adolescência, que ela tem um trabalho muito interessante, que é o PTPA. É um programa análogo ao Jovem Aprendiz, só que é voltado justamente a esses adolescentes que são mais vulneráveis, né, socialmente. Então, ele tem ali certa dificuldade, e aí, quando ele vai se deparar ali numa entrevista ou buscando alguma vaga em algum lugar, ele vai ser o rejeitado. E esse programa visa justamente acolher esses indivíduos, né? Então, tem parceria com diversas instituições, como a Procuradoria-Geral do Estado, que recebe muitos desses adolescentes nessa condição do PTPA, que é o Programa de Trabalho Assistido na Adolescência. Bom, na verdade, analisando assim de forma bastante preliminar os dados que a senhora trouxe, a evasão escolar, a violência doméstica que a criança sofre, o adolescente sofre, violência em todos os sentidos, falta de oportunidade de emprego, quer dizer, não é fácil resolver uma questão que tem vários fatores, né? Multidisciplinar, né? Quem sabe com o novo ministro da Educação a gente consiga ter um olhar melhor para esses menores, né? Eu sei o quanto isso é importante. A senhora vai ter, sem querer dificultar a sua vida, mas enfim, um minutinho para responder a seguinte pergunta, que é a tal da minoridade penal. Em outros países vemos encarceramento de crianças menores de 12 anos. Qual a sua opinião sobre esse encarceramento? Um minutinho. Sobre a redução da maioridade penal, é isso? Isso. Tá. Exatamente. É uma pergunta que não se responde em um minuto. Mas, de toda forma, eu sou contrária. Eu acho que não vai resolver, vai justamente excluir. Né? Quando a gente pensa em tentar acolher, incrementar a prevenção, na verdade vai ser um atestado de que o Estado falhou e vai tentar, mais uma vez, deslocar sua parcela de culpa para aquele mais vulnerável, que é o adolescente. Então, eu sou contrária. Acho que não vai resolver. Respondeu, hein? Olha, muito mais rápido do que imaginava. Doutora, muito obrigado. Eu não a conheço pessoalmente. Parabéns pelo seu trabalho. Continue nessa luta. A senhora é jovem, tem muito a nos ensinar e ajudar a melhorar em termos de implantação de políticas públicas. Quando
o Dr. Cleiton me convidou a começar um trabalho editorial na coleção Doutrina e Prática, a visão do delegado de polícia, a gente riu, falou, vamos tentar fazer um primeiro livro. Hoje nós temos 16 obras publicadas, pelo menos, em livros físicos e e-book, e a gente, de alguma forma, conseguiu colaborar. É a mesma coisa que a senhora está fazendo, as outras pessoas que nos ajudaram estão contribuindo para melhorar o nosso país. Então, assim, de coração, muito obrigado mais uma vez pelas palavras.